Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição que estamos estudando é a lição 7. O título de hoje é Modelos de Conduta, ou Seguir o Exemplo de Alguém. É bem interessante isso aqui porque o nosso exemplo por excelência é a pessoa de Cristo. Nele nós temos exemplo em todos os sentidos. Não tem nada de Cristo do qual você não possa tomar o exemplo. É tanto que ele pede que aprenda dele em toda a sua essência. Ele não pede para que aprendam dele em sua pontualidade. Ele não pede que aprendam dele através de um comportamento ou de uma atitude, mas aprendam dele como pessoa. Aprendei de mim. Aí ele fala de duas características, né, que sou manso e humilde de coração. Isso ele está falando para os discípulos em um contexto de onde ele estava prestes a ir voltar aos céus e queria que eles não se turbassem, não se preocupassem, não ficassem inquietos, como tem aqui no verso para memorizar na lição de ontem. Aí ele pede para que aprendesse dele. Porém, é importante a orientação de que Paulo também pediu para que ele fosse imitado. E ele pede para que ele fosse imitado naquilo que ele se tornou. Nós sabemos a história de Saulo, antes de se converter e ser Paulo, de fato, como ele era. Mas agora ele tem um amor muito grande, irmãos. E olha, eu falei para vocês aqui na lição de ontem que a carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Carta é essa que ele pede por mais de 15 vezes que alegrem-se, rejubilem-se, regozijai-vos. São palavras muito encontradas na carta aos Filipenses. Das 14 cartas que Paulo escreveu, essa é a única que ele muito enfatiza, da qual pediu a alegria. E também essa foi a única carta que o próprio povo de lá manteve a manutenção de Paulo quando ele estava fora e quando ele também estava até preso. Ele fala isso, né? Quando eu estava em Tessalônica, vocês mandaram isso para mim. Então, assim, perdão. Nesse sentido, Paulo pede que eles observem para Paulo e sirvam como modelo. Paulo não falou somente isso para os filipenses. Ele falou isso aos coríntios, você pode colocar em sua Bíblia, 11, verso 1. Também falou no capítulo 4, verso 16, aos coríntios. Ele falou também aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 6. Ele pede para que ele fosse imitado. Ele chega até a citar que eles pudessem aprender também com Epafrodito, uma pessoa que era de Paulo, um grande amigo. Mas ele pede disso em especial. Sabe qual que é importante isso aqui, gente? Para ficar claro, todos os seres humanos são exemplos falíveis. O único infalível é Deus. Mas temos exemplos de pessoas que devem ser imitados. O próprio Jesus, para que alguém pense assim, mas a gente deve ser imitador de Cristo. Mas ele pede para que ele fosse imitado porque naquilo que a pessoa imitasse a Paulo, estava referindo-se a Cristo. Porque Paulo tornou-se um cristão por excelência. Ele se entregou à vida, se dedicou a ele. Então, nesse aspecto, essa imitação é aprovada. Lembrando, não é uma imitação para adoração nem idolatria. Muito fora disso. A imitação é para honrar aquele que era de Paulo o seu instrumento. E o Espírito Santo usava Paulo como instrumento. Ele é um instrumento das verdades de Deus para o povo dos quais ele escreveu. E um outro ponto que merece consideração. O próprio Cristo, quando ele fala para os fariseus, os líderes, que ele se, vamos dizer assim, eles se achavam melhores, temos por pai Abraão. Aí Jesus, nesse capítulo 8, verso 39, fala assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês imitavam Abraão, ou seja, fariam os seus exemplos, que está em João 8, verso 39. E depois disso, eles começam agora a falar que é filho de Deus, mas pela sua hipocrisia, pela sua mentira, pela sua pura falácia, Jesus chega para ele e fala assim, vós tendes por pai o diabo, João 8, 44. Então esse contexto aí, isso é bem curioso e interessante, mostra que o perigo do povo dos filipenses, eles não eram só abertamente inimigos da cruz, mas eles tinham uma aparência de santidade. E Paulo fala isso, né? Aqueles que têm aparência de santidade e negam em si a sua eficácia, destes afaste-se. Nós devemos ter muito cuidado com aqueles que se mostram muito religiosos, mas a sua vida por trás dela não corresponde aos seus atos unicamente expostos, mas o seu coração, o seu íntimo é totalmente o contrário disso. Por isso que o salmista, quando pede ali na sua bem-aventurança, logo no começo ele fala, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não leva por influência as pessoas que são nem inimigos da verdade, nem aqueles que são supostos amigos, porque ele fala de andar, quando ele fala assim,
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não acompanha, não os tem como modelo. E diante disso, nós aprendemos aqui uma coisa interessante. A pergunta que Paulo faz, como os bons modelos de comportamento são descritos nessa passagem e quais sinais nos ajudam a diferenciá-lo. No capítulo 3, irmãos, da carta aos Filipenses, e os versos 17 a 19, Paulo aqui diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. E eu falei para vocês, né, como exemplo Epafrodito, Timóteo. Paulo pede não só exemplo dele, mas exemplo dos outros, que também eram seus seguidores. Aí ele fala assim, ó, e eu falo isso com lágrimas. Todas as vezes que Paulo escrevia com muita alegria, mas agora ele fala com tristeza. Por quê? Ele já tinha falado isso outras vezes, e agora precisou frisar nisso mais uma vez. O verso 18 aqui diz assim, 19, perdão. Estão rumando para a destruição, essas pessoas. O Deus dele é o próprio ventre. Sabe aquelas pessoas que vivem unicamente para a terra, são sedentas das coisas deste mundo? E quanto a isso, olha o que é que diz o comentário bíblico adventista, que eu achei aqui interessante. Eles pensam ou consideram as coisas terrenas e não as espirituais. Esta é uma das características dos inimigos da cruz. Prazer, ganho e honra têm prendido a atenção de muitos, impedindo o crescimento espiritual e levando-os a serem inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo fala inimigo da cruz, não inimigo de Cristo? Porque na cruz é uma entrega. Cristo foi fiel até a morte e a sua morte de cruz é que lhe garantiu a fidelidade em todos os momentos. O próprio João fala no Apocalipse, né, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aqui ele está dizendo que eles não estavam dispostos a trocar os seus prazeres terrenos pelo prazer celestial daquilo que o Espírito Santo nos concede. Eles, na verdade, estavam mais focados aqui. E esse ponto, que são mais amigos dos deleites, quando ele fala assim, eles têm mais prazer em encher o seu ventre, está falando de só aquilo que alimento existe nessa terra. E aqui eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte. Anotem, por favor, na sua Bíblia, se vocês acharem interessante, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 8 e 9, Paulo fala das práticas pecaminosas que eles faziam. Em Romanos 9, 22, a mesma coisa. 1 Coríntios 1, 18, 2 Tessalonicenses 2, verso 10, 1 Timóteo 6, 9 e 10, quando ele fala sobre o amor ao dinheiro, e 2 Pedro 2 e 3 e 13 e Judas, verso 10. Esses textos aqui, Paulo e alguns outros autores, né, como Pedro e Judas, ele fala sobre as condições pecaminosas que as pessoas exerciam. E essas práticas davam a eles um caráter deturpado. Eles, de fato, eram inimigos da cruz. E ao viver naquela condição, eles não estavam indo contra os seus apetites carnais, mas se entregavam, se deleitavam em prazeres neste mundo. Para estes, não haverá salvação. Ellen White descreve, irmãos, que nós devemos ser, como pais, os primeiros exemplos dos nossos filhos. E se eles quiserem imitar, que eles imitem os personagens da Bíblia. E como referência, claro, o mais importante, que é o exemplo de Cristo. A Sonete tem um hino que ela canta dizendo isso, né? Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. E ela, em outro hino, que chega a dizer, mais recente, né? Cada passo que eu der seja oferta de louvor, que minha vida seja prova da existência do Senhor. Que nós sigamos modelos bíblicos que nos padronizam a sermos herdeiros do reino celeste. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua palavra e obrigado pelos teus conselhos a nós ministrado. Que nós possamos seguir o exemplo do Senhor, Cristo Jesus, e as pessoas a quem ele nos enviou, a quem ele enviou através de sua palavra. Que saibamos, Senhor, também sermos pessoas das quais outras possam olhar o nosso exemplo e nos imitar para unicamente honra e glória do Senhor. Dá-nos a tua bênção, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.